Olá, plugados e plugadas! Espero que esteja tudo bem por aí. Pessoal, antes de começar o plugado de hoje, queria saber se você já conhece o programa Unimed Mais. Não? Olha, ele é um programa exclusivo para clientes Unimed Inconfidentes. Nele, você tem acompanhamento com uma equipe incrível. E para fazer parte, é só ser cliente Unimed Inconfidentes. Para saber mais, você pode entrar em nosso site e fazer o seu cadastro. Vou deixar o link aqui para facilitar para você, beleza? Bora falar do plugado de hoje? Convidamos para a conversa o Dr. André Pereira Pinto, especialista em clínica médica e medicina do trabalho. Ele vai falar sobre o indivíduo, saúde e longevidade. Como que funciona isso dentro do nosso organismo? O ideal no nosso organismo, quando a gente faz uma comparação com a fisiologia do nosso organismo, ele tem sempre uma tendência ao que a gente chama de homeostase. E dentro desse conceito de homeostase, ele sempre vai se equilibrando dentro de uma rotina. Então, isso faz bem para o organismo. O organismo ele gosta de, por exemplo, existem diferenças fisiológicas entre o dia e a noite do nosso organismo, entendeu? Existe uma diferença, assim, por exemplo, a questão alimentar, entendeu? Então, isso é uma característica do nosso organismo que deve ser seguida dentro do possível. Então, se você tem um hábito, que no caso é a atividade física, é interessante que ela seja regular para que ela possa promover essa modificação no longo prazo. Senão, não faz muito sentido dentro do ponto de vista fisiológico. E você vai fazer uma atividade hoje, depois você vai demorar vários dias para repetir, provavelmente ele começou a entrar num ciclo virtuoso, mas aí depois ele abandona aquilo e volta para toda aquela rotina. Então tudo no nosso organismo, por exemplo, medicamento você vai tomar, é sempre interessante você ter um horário específico. Geralmente o próprio fabricante, a própria indústria, ela costuma informar, olha, esse remédio é melhor, faz mais efeito se tomado à noite, ou esse aqui faz mais efeito se tomado durante a manhã. E, eventualmente, tem aqueles que são independentes. Mas, de um modo geral, é sempre interessante, o organismo vai sempre gostar, ele sempre vai buscar um equilíbrio. E isso tem que ter uma regularidade para fazer efeito, sim. Percebemos que equilíbrio e atividades regulares são importantes. Então, me responde aí, doutor André, se eu começar a fazer atividade física, quer dizer que eu vou viver mais? Não tem nada comprovado que a pessoa viva mais. O que está comprovado é que ela vive melhor, né? Então, assim, a atividade física vai trazer um ganho na qualidade de vida para o indivíduo, que é o que a gente pode afirmar, no meu ponto de vista, nesse momento. Você tem uma qualidade de vida. Viver mais, essa palavra viver mais, ela é muito ampla. Eu, particularmente, eu ficaria um pouco assim temeroso de fazer essas afirmações, apesar de ter alguns estudos que apontam nessa direção, porque eu ainda acho que ainda está muito frágil do ponto de vista científico. A ciência ainda não sabe o que faz o indivíduo viver mais. Eu acho que fazer esse marketing, vender essa falsa ilusão, no meu ponto de vista, seria um pouco, assim, até um certo ponto, do meu ponto de vista, até certo ponto desonesto, porque nós não sabemos o que faz um indivíduo viver mais. Então você pode ter um atleta que morre com 75 anos. E você pode ter um indivíduo sedentário, com aquela vidinha pacata, tranquila dele, às vezes até bebe uma cachaçinha e vive 90 anos. E aí você me perguntaria, por que aquele viveu 90 anos e por que aquele que foi atleta, foi um esportista, por que ele morreu com 70 e poucos anos? Eu vou saber te responder? Não vou. Então, dentro desse ponto de vista, eu acho que não dá para a gente afirmar isso não, mas com certeza a gente pode afirmar que se uma pessoa mantém uma atividade física regular, o que a gente observa na prática, sem sombra de dúvida, é que essa pessoa mantém uma vida ativa por muito mais tempo.
Quais fatores fazem a diferença para eu começar a mudar hábitos? Eu acho que dentro de uma visão assim mais pró-saúde, de hábitos saudáveis, nós temos 3 fatores que fazem muita diferença, que eu chamo de 3 As, que é alimentação, atividade física e água. Então vamos de combo dos 3 As? Pessoal, anota aí. Alimentação, atividade física e água. Mas espera aí, doutor André. E quem não tem tempo para praticar atividade física? Como é que faz? Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer uma atividade física. Vamos pegar não queria dar o exemplo, mas vamos usar um exemplo aqui, prático, para ficar bem claro. Vamos supor que tem uma mãe, trabalha 8 horas por dia, tem 2 crianças, uma de 6 e uma de 2 anos. Olha, eu fico assim, até com dificuldade de imaginar que horas que ela vai fazer uma atividade física, porque na hora que ela chegar em casa, não tem como, os filhos vão querer a presença da mãe, obviamente. Não, peraí, que agora eu vou fazer 1 hora, vou tomar um café, vou fazer 1 hora de atividade, depois eu dou atenção para vocês. Isso não vai acontecer. Mas a pessoa pode estar indo, por exemplo, para uma dieta mais balanceada. Eu acho que a gente não pode ter muito radicalismo, não. O que eu vejo é cada um levantando uma bandeira, sabe? Aquele cara muito da dieta, aquele muito da atividade física, e geralmente eles estão trabalhando no ótimo, e o ótimo é inimigo do bom, na área de comportamento, o ótimo é inimigo do bom, porque dificilmente alguém atinge o ótimo. A gente sempre trabalha pelo menos eu trabalho com o conceito do bom, porque geralmente nós estamos lá no ruim, no aspecto que a gente não faz nada. Aí tudo bem, não estou fazendo nenhum tipo de atividade física. Aí de repente eu tenho que ir para o mundo das galáxias, fazer atividade física igual se eu fosse um atleta, um jogador de futebol profissional que com 12 anos já estava treinando lá no Flamengo. Não é assim que as coisas funcionam. E nesse caso o ótimo é inimigo do bom. Não é esse o objetivo. Não precisamos disso. A ciência não provou para a gente que esse jogador de futebol que iniciou suas atividades com 12 anos, ele vai viver mais do que outra pessoa. Está aí, exemplos. Estão todos aí para a gente poder assistir. Então, é difícil, mas às vezes ele não vai para a atividade física, porque naquele momento da vida do indivíduo ele não tem, nesse momento não dá para eu fazer atividade física, mas vamos fazer uma dieta mais balanceada, vamos melhorar um pouco, e sempre dentro do possível. Bacana isso, né? Dentro do possível, da realidade de cada um, buscar hábitos, mudar hábitos é muito importante. Então, não esquece dos 3 A, hein? Mas agora, nessa vida corrida de tudo imediato, como promover um equilíbrio entre alimentação e atividade física? Um dos problemas da nossa vida moderna é exatamente a facilidade e a pouca atividade física que a gente faz. Porque isso no passado, na nossa evolução, isso se complementava de uma maneira muito harmônica. A pessoa não tinha uma preocupação muito com dieta, mas ela também não tinha tanto acesso à alimentação assim, em grande quantidade, por causa das questões da escassez. E ela fazia muita atividade física. Então, se você tinha uma criança na década de 50, dificilmente ela não ia a pé para a escola. Dificilmente ela não ajudava o pai dela na roça. Então, ela tinha uma alimentação mais saudável, até do meu ponto de vista, até um pouco pela escassez, não tinha uma abundância de alimento como você tem hoje. Obviamente, eles tinham que buscar os recursos que estavam disponíveis e aí a horta, a verdura, aquele alimento ali muito próximo, ele já tinha um balanceamento muito bom. E tudo que você fazia, havia muito gasto energético, então promovia um equilíbrio aí entre alimentação e atividade física. E hoje, com a vida moderna, houve um desequilíbrio. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é tentar se reinventar. Como viver no mundo moderno, nas cidades, de uma forma saudável. Reações químicas, processo digestivo e água. Explica essa confusão aí em nosso organismo, doutor. O que acontece? O nosso organismo, basicamente, é formado de água. 80% do nosso organismo, aproximadamente,
76, 80% do nosso organismo é formado por água. Então, aí já responde de forma assim, inequívoca essa questão da importância da água. Além do mais, e por consequência, todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, elas, ou não vou falar todas, a gente não usa na área médica, na área de saúde a gente não usa essa palavra todas, mas a grande maioria das reações químicas exige a presença da água. Necessita da presença da água para elas acontecerem. E o nosso organismo em si, do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista estrutural, ele também depende, por exemplo, o rim depende da água para fazer a limpeza das substâncias que o organismo quer descartar. Então, a pessoa se alimenta, a pessoa tem o processo digestivo, transforma aquele alimento em pequenos nutrientes que eles conseguem passar para a corrente sanguínea, aquilo vai para o nosso organismo, é transformado em energia e tem os metabólitos, tem as substâncias que foram produzidas nessas reações químicas e que o organismo quer eliminar. Também precisa de água. Se a gente bebe pouca água, essas substâncias, o organismo começa a ter dificuldade de eliminar essas substâncias. E elas começam então a circular no nosso organismo, esperando o momento certo em que o rim vai poder abrir mão daquele líquido, daquela água e eliminar. Porque se ele detecta que tem pouco líquido no organismo, ele automaticamente segura. Assim, olha, isso aqui vai contra a minha fisiologia, contra a homeostase, o equilíbrio. Então, não posso produzir xixi nesse momento, não posso produzir urina nesse momento, porque eu estou com uma deficiência. Deixa essas substâncias tóxicas, que não são assim tóxicas, mas são substâncias indesejáveis, são escórias, são substâncias que têm que ser eliminadas. Deixa elas rodando aí, e no momento certo, ou numa velocidade um pouco menor, que eu acho que seria o ideal, o termo mais correto, eu vou eliminar elas numa velocidade um pouquinho menor do que antes. Então isso também é considerado antifisiológico. Mas, doutor André, existe alguma estratégia para que eu precise me lembrar de tomar água? A gente tem que ter uma garrafa, a gente tem que criar esse hábito, principalmente se a gente vai ficando mais velho, porque o estímulo neurológico para lembrar a gente que tem que tomar água, eles não vêm, eles começam a diminuir. E na correria do dia a dia, a última coisa que a gente vai se preocupar é com a questão de beber água. O que a gente mais gostaria é que tivesse uma receita pronta de como agir. Será que a gente consegue uma resposta, uma receitinha para isso? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Não tem uma resposta para todo mundo. Nós somos seres individuais. Nós temos todas as nossas individualidades, os nossos gostos, as nossas rotinas, as nossas crenças, entendeu? Eu acho assim que em cima dessas três opções a gente tem um horizonte. O horizonte está lá. Precisamos ir em direção àquele horizonte, precisamos naquela direção. Cada um vai escolher o seu caminho. Tem pessoas que vão passar pela montanha, tem pessoas que vão passar pela planície, tem pessoas que vão de carro, tem pessoas que vão a pé, tem pessoas que vão de bicicleta. Então, a forma que vai chegar lá, ela tem que ser muito individual. Mas que você sabe onde está o horizonte. Olha, é lá que eu quero chegar, é para lá que eu quero ir. Então o negócio é a gente pensar em ter alimentação equilibrada e atividade física e não esquecer de colocar a garrafinha de água do lado. E tomar, né? Pode começar pela água, por exemplo, já é um bom caminho, entendeu? Alimentação também, eu acho que é importante, se a pessoa tiver dúvida, tem profissionais que vão estar muito bem capacitados para dar essas orientações específicas, porque eu estou falando no geral. Eu não estou entrando na especificidade de cada uma desses assuntos, não. Então, você pode estar buscando. Eu acho que a atividade física, eu acho que é a pior, é a mais difícil. Por quê? Porque ao longo do tempo, vou pegar eu como exemplo, ao longo do tempo eu faço muito pouca atividade física. Eu tento criar situações externas para que eu vá e busque essa atividade física de uma forma indireta. Então eu vou fazer alguma coisa assim na roça, porque lá na roça eu estou fazendo atividade física. Porque eu tenho grande problema, porque
Eu já tentei andar de bicicleta, mas eu acho monótono demais. Aquilo vai me dando um tédio de falar assim, não passa. Se você vai fazer uma atividade física, isso é uma experiência minha, e você fica olhando para o relógio, acabou aquela atividade física para você. Pode abandonar aquela e procurar outra, porque você está entediado. Aquilo está te trazendo um incômodo. Eu preciso ter um certo dinamismo. Eu preciso estar fazendo atividade física dentro de um contexto outro que tenha que ter alguma coisa dentro da minha cabeça que eu esteja ali. Por exemplo, vou dar um exemplo prático também. Eu tenho uma bicicleta ergométrica, então eu ponho um vídeo do YouTube e faço atividade física. Aí eu esqueço da atividade física e me concentro no vídeo. Aí vai. Aí dá certo, porque eu estou totalmente focado. A minha perna está movimentando, mas eu estou assistindo um vídeo assim, ó, assistindo assim, minha perna está movimentando, isso aqui não peraí, e tal. Aquilo ali funciona para mim. Então isso é muito individual. O negócio agora é ficar de bem com a gente e ter um planejamento e principalmente um foco. É isso aí, pessoal. Então, bora, força, foco e fé. Brincadeiras à parte, saber onde e como chegar vai nos ajudar a mudar hábitos. Então, acho que tem que ter um planejamento. Você tem que ter um planejamento mínimo de como que você vai estar fazendo e o que é melhor. E, às vezes, a única forma que a gente tem de descobrir isso são as tentativas mesmo, acertando e errando. Ah, não, essa aqui eu gostei, aquela ali eu não gostei. E é o que eu falei, de olho no horizonte. O mais importante é você ter a noção de onde quer chegar. E aí a individualidade de cada um vai levando naquela direção, né? Chegamos ao final do programa e ao início da nossa jornada para mudar hábitos. Que tal começar por um hábito simples e plugar aqui na saúde com a gente? Aperta o sininho para lembrar dos nossos conteúdos. Pode comentar, nós lemos todos os comentários. E é isso aí, por hoje é só e até a próxima aí. Tchau, tchau!